O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade, a festa, a liturgia de todos os santos e santas. O dia é sempre o dia 1º de novembro, mas aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos sempre transfere esta solenidade para o domingo seguinte, quando ela não cai no domingo, devido à sua importância. Então, por isso, hoje nós estamos celebrando a festa de todos os santos. E por que nós temos a possibilidade de celebrarmos esta liturgia? Em primeiro lugar, para entendermos que cada um de nós que aqui estamos, somos chamados à santidade. Somos vocacionados à santidade. E diante do caos que vive o nosso mundo, muitas pessoas podem pensar assim: ah, padre, nesse nosso tempo é impossível ser santo. Santo é só aquele que viveu lá no passado, porque a vida lá era mais tranquila, a situação era mais fácil. Isso não é verdade. Os desafios dos grandes homens e mulheres que nos antecederam no seu testemunho de fé, não foram menores do que o nosso. Mas qual foi o critério que eles entenderam e permitiram que a sua vida também pudesse ser transformado? O que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Foram homens e mulheres que seguiram as bem-aventuranças do Senhor, e a partir do momento que se abriram ao poder desta palavra, se tornaram também bem-aventurados. E hoje nós precisamos ser chacoalhados diante desta provocação, porque nós somos chamados à santidade. Outros já pensam assim: ah, padre, o santo foi aquele que não teve defeito na vida, que não teve pecado, que não teve falha. Logo eu sou tão pecador, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas debilidades, não posso ser santo.
Quem te disse que os santos que nos antecederam não tiveram as suas fraquezas e os seus pecados? Tiveram. Eram homens e mulheres como nós. Também tinham as suas debilidades, porém, com um diferencial: não permitiram com que as suas fraquezas, as suas debilidades, tivessem a última palavra na sua vida. Mas a última palavra era sempre de Jesus, era sempre da palavra dele. E foi esta força, esta confiança no Senhor, que os possibilitaram o caminho da santidade, mesmo passando pela fraqueza e pelo pecado. Isso para dizer para nós, que os nossos pecados e as nossas fraquezas não são empecilhos para buscarmos e vivermos a santidade. Porque a partir do momento que nós confiamos no poder desta palavra e permitimos com que Cristo haja em nós, Ele tem a última palavra, e Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu todas as nossas fraquezas quando Ele morreu na cruz. E este testemunho de Cristo, São João relatou para nós hoje na segunda leitura. Então vamos começar hoje a pregação de trás para frente. Pega aí no seu folheto, olha o que está escrito lá na segunda leitura. Vamos ver o versículo 1. Olha lá o que está escrito: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Olha como Deus nos ama e nos deu um grande presente. E que presente foi esse, minha gente? A filiação divina. Temos a graça de sermos chamados de filhos de Deus. E filhos amados que somos, porque lá na cruz Ele nos resgata, Ele nos redime, Ele nos lava e nos purifica com o seu sangue, para que nós tenhamos a graça de viver esta dignidade que Ele nos deu. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então toda esta bondade, todo este amor de Deus para conosco, é para nos dar esta possibilidade de sermos resgatados, de sermos salvos, de sermos purificados. E aí tem muita gente que pensa assim: ah, padre, mas eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta fraqueza dentro de mim que me impede de viver a santidade. Olha agora qual foi o último versículo da segunda leitura. Olha aí o que está escrito no versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você pode agora continuar utilizando essa desculpa? Que a sua fraqueza, que a sua debilidade, que o seu temperamento te impede de viver a santidade? De acordo com a orientação da segunda leitura, não é possível mais utilizar esse argumento, porque todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, porque Ele é o puro. Então o desejo do nosso coração, a abertura da nossa alma, a força do Espírito que nos impele a irmos ao encontro do Senhor, nos dá a graça de purificar tudo aquilo que não presta, que não é bom, que vem do pecado em nós, para que nós alcancemos a estatura máxima
da vida do cristão, que é a santidade. Então, todas as vezes que você estiver desanimado, diante do seu pecado, da sua fraqueza, você lembre desta palavra, porque todo aquele que espera nele e se purifica nele, se torna puro, porque ele é puro. Não podemos mais permitir com que estes empecilhos se tornem grandes paredes para impedir a nossa caminhada de irmos ao encontro do Senhor. E aí você poderia perguntar: padre, mas se eu topo a parada de buscar a santidade na minha vida, o que eu devo fazer? Aí vem o programa de Jesus no Evangelho de hoje, nos dando indicações práticas para o caminho da santidade. Então vamos agora para o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir agora há pouco. Vamos tomar lá o versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Então este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, está dentro do grande discurso chamado Sermão da Montanha, que é todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E este episódio do Sermão da Montanha está entre a atuação de Jesus, que passou pela sinagoga era a igreja dos judeus. Então Jesus, que passou pelas sinagogas ensinando, vem o Sermão da Montanha e depois Jesus começa a realizar as suas curas. Como ouvimos no Evangelho de domingo passado, Jesus que curou aquele cego Bartimeu. E por que o Sermão da Montanha está entre o ensinamento de Jesus na sinagoga e depois sucedido pelas curas? Porque em Jesus nós encontramos a palavra, o ensinamento do Pai vindo da parte de Deus. Por isso ele passou na sinagoga ensinando. E ao mesmo tempo, esta palavra não é uma palavra vazia, mas é uma palavra cheia de vida, é uma palavra cheia do poder, e aqueles que se abrem ao poder dela, têm as suas vidas transformadas. Evangelho de domingo passado, o cego Bartimeu. Então o discurso do Sermão da Montanha liga estes dois elos, podemos dizer assim, né? Esses dois parâmetros entre o ensinamento e a ação. Agora é interessante nós percebermos qual é o lugar geográfico que Jesus escolhe para falar esse sermão que era tão importante. Vocês olharam aí no Evangelho? Vocês acabaram de ler. Jesus foi para onde? Para o monte. Jesus foi para a montanha. Todos os grandes acontecimentos da Escritura se dão onde? No monte, na montanha. Quando Deus fala para Abraão: pega o seu filho e sacrifique. Abraão pega o menino e leva o menino para onde? Para o Monte Moriá. Deus chama Moisés e diz a ele que vai confiar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés vai para onde? Para o Monte Sinai. Jesus, ouvimos isso há mais ou menos 3 meses atrás, vendo a multidão que estava faminta, tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus leva a multidão para onde? Para o monte, e lá faz o quê? Multiplica os pães e os peixes. Quando Jesus foi morto e crucificado, aonde colocaram a cruz de Jesus? No Monte Calvário.
Olha quantos episódios, quantos fatos importantes que aconteceram sob o monte. E qual é o significado teológico disso? O monte é o lugar propício para falar com Deus. O monte é o lugar da comunhão íntima, aonde Deus se manifesta. E como Jesus teria um grande legado, uma grande herança para oferecer ao seu povo, aonde que ele levou os discípulos e a multidão? Para o monte. Padre, mas aqui no Canedo, o único monte que a gente tem é aquele lá do Cristo. Será que todo dia, na hora que eu preciso falar com Deus, entrar na comunhão, eu preciso ir lá para o monte? Agora a gente traz isso para a dimensão da fé. O monte se torna o lugar que você abre, que você permite para que Deus fale com você e você fale com Deus. O monte se torna o lugar aonde você se abre ao poder desta ação amorosa de Deus, que te deu a dignidade de filho, que te levou à mais alta estatura que você poderia ser elevado. Então, se todos os dias você tira um tempo para rezar lá no seu quarto, no seu altar que você montou lá diante da palavra de Deus, ali se tornou o seu monte. Se todos os domingos você toma a decisão de sair da sua casa, mesmo tendo que levantar cedo, no dia que está chovendo, que começou o horário de verão, que a gente dá aquela vontade de enfiar a cabeça debaixo do cobertor e vem para a igreja, toma a decisão, você está subindo o monte, porque aqui também se torna o lugar da manifestação de Deus. Se torna o lugar onde Deus fala com você e você pode falar com Ele. Mas também é interessante que quando Jesus subiu o monte com os seus discípulos e a multidão, qual foi a posição que Jesus ocupou diante da multidão? Jesus ficou sentado. Imagine a cena. Uma grande multidão em cima de uma montanha, e Jesus faz o quê? Senta. Qual o significado disso? Todas as autoridades que ensinavam na época de Jesus, principalmente os rabinos, que eram os responsáveis pela transmissão da fé judaica, eles concebiam que a autoridade que eles recebiam de Deus para ensinar o povo a lei do Senhor, os dava a possibilidade de ensiná-los sentado, porque o sentar-se para ensinar era uma atitude de autoridade daquele que tinha poder de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de ser um propagador desta mesma palavra. E foi por isso que Jesus começa o sermão da montanha de que jeito? Sentado. Porque Ele tem a autoridade de anunciar a palavra em nome de Deus, porque na verdade Ele é a palavra do Pai. Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, mas esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é esta palavra do Pai? O próprio Cristo. Por isso Ele sentado tem a autoridade de Deus para anunciar a palavra e para propor a nós o caminho que vai nos dar a graça da realização máxima da nossa existência. Então agora vocês apertem o cinto, porque Jesus vai pegar firme conosco. E qual foi o ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje, para falar da nossa vocação à santidade, às bem-aventuranças? Se vocês olharem a partir do versículo 3, todos os versículos até o final, que foi o versículo 12, qual é a primeira palavra de cada versículo? Olha aí no seu folheto.
Bem-aventurado. Qual é o significado da palavra bem-aventurado? Felizes. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser feliz, levanta a mão, só para eu saber. Ah, que bom, pode abaixar. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser bem-aventurados. Mas se eu fizesse uma segunda pergunta, que poderia ser assim: o que está faltando na sua vida para você ser feliz? Aí uns iriam responder: padre, ganhar na Mega Sena acumulada. Outros iriam dizer assim: padre, poder comprar minha rocinha, para eu ter lá meus bichinhos, passar o final de semana, as minhas férias. Outros poderiam dizer assim: mas enquanto que eu não tiver aquele celular, enquanto eu não tiver aquele carro, aquela roupa, eu não sou feliz. Os nossos anseios de felicidade giram em torno desta órbita. E eu tenho repetido isso com frequência nas pregações que faço aqui. Nunca se teve na história da humanidade tanto desenvolvimento em todos os aspectos, principalmente tecnológico. Nunca se teve tantas pessoas acessando o universo todo, mas também nunca se teve um grande número de pessoas infelizes e com uma vida sem sentido como nós temos hoje. Que pode ter acesso a um punhado de coisa, mas não tem acesso ao que preenche o seu coração e ao que realiza a sua existência como pessoa. Por isso não se torna um bem-aventurado, não se torna uma pessoa feliz. E agora, minha gente, Jesus vai dar os critérios da felicidade. E vocês vão prestar bastante atenção, porque os critérios de Jesus contradiz com os critérios do mundo a respeito da felicidade. Vamos lá? Agora nós vamos meditar as bem-aventuranças. Eu vou ler a primeira parte da bem-aventurança e vocês vão ler a segunda. Vamos começar a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro critério para você ser feliz: pobre em espírito. Do hebraico, a palavra pobre, anauim. E qual é o significado dela? O pobre em espírito é aquele que percebe a sua carência, a sua necessidade, e confia esta mesma carência e necessidade nas mãos de quem? De Deus. Sabendo que Ele é o grande provedor diante daquilo que falta na minha vida. Então Jesus aqui não fala somente da pobreza material, mas Ele alarga esse conceito, porque o pobre em espírito pode ser o pobre na dimensão material, mas é aquele que se torna pobre na dimensão espiritual, sabendo que ele é fraco, que ele é debilitado, que ele é pecador, que ele sozinho não pode ir muito longe, e reconhecendo esta realidade nele, o que ele faz? Se abre e se entrega aos cuidados de Jesus, aos cuidados do Senhor. Agora hoje o nosso mundo nos doutrina numa realidade contrária. Falar de pobreza, Deus me livre, eu quero ir para uma igreja que vai me fazer rico. Falar de pobreza hoje a nível espiritual, pelo contrário, não sou eu que devo me entregar a Deus, mas é Deus que tem que me obedecer. E alguns até vão dizer: eu não preciso de Deus, porque eu me basto, a vida é minha, eu faço o que dá na telha e está tudo resolvido. O primeiro critério é o da pobreza do espírito.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque quem faz essa experiência alcança o quê? O reino de Deus, o reino dos céus. Minha gente, eu creio que a maioria de nós viemos de famílias simples e humildes, de um povo trabalhador que morava na roça, que tinha que plantar a rocinha para sobreviver, que tinha que criar o porquinho para ter uma carninha no final de semana, galinha. Era um povo pobre, mas era um povo temente a Deus. Era um povo que se reunia todo dia para rezar o terço com a família. Era um povo que tinha a roupa da missa, porque mesmo morando na roça, não tendo carro, pegava a charrete, pegava o cavalo, punha a meninada na carroça e ia para a igreja. E hoje nós temos carro, nós temos asfalto, nós temos bicicleta, nós temos moto, nós temos energia elétrica, nós temos tudo, e colocamos tanta desculpa para não vir à igreja, porque não somos pobres em espírito. E com certeza, os nossos antepassados, com as carências que eles tinham a nível de estrutura, de alimentação, eram muito mais felizes do que o povo de hoje, porque tinha Deus no coração, porque se abria ao poder desta palavra. E quantos de vocês recordam deste testemunho dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, da sua família, pobres em espírito? Vamos agora, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Hoje, nós não queremos nenhum tipo de aflição na nossa vida. Vou dar um exemplo bobo. A cabeça começa a doer, eu já corro para a farmácia, para comprar um analgésico, e aí eu tomo 10 comprimidos para ficar dopado, porque depois, para que eu durmo um sono, a dor de cabeça passa. Não queremos mais nenhum tipo de dor, de aflição, e a partir do momento que a aflição chega, a dor chega, a nossa tendência é ir atrás de uma solução rápida para aquela aflição. Mas tem aflições na nossa vida, minha gente, que o poder de resolvê-las e de solucioná-las não estarão nas nossas mãos. E aí? Vai desesperar? Me segura que eu estou desmaiando. Arranca o cabelo gritando, e agora o que vai ser? Olha como Deus nos ama, para nos ensinar que quando nós passamos pelas aflições, pelos desafios da vida, se nós nos confiamos a Ele, é Ele que nos dá o consolo diante da nossa aflição. E eu sempre gosto de dizer que a aflição vai chegar. Se você ainda não experimentou, se prepare que um dia ela vai chegar. E você tem duas possibilidades. Se diante da aflição, você se abre ao poder da palavra, você se torna um bem-aventurado e você será consolado pelo Senhor diante da sua aflição. Mas a partir do momento que você renuncia a esta palavra e o ensinamento de Cristo, diante da aflição, você vai se tornar um desolador. E agora eu te pergunto, diante da sua aflição, você quer ser consolado ou desolado? Eu quero ser consolado. E é por isso que a palavra de Deus para nós, minha gente, é atual, é prática, é para a nossa vida. E tudo que Jesus está falando aqui no Evangelho, nós já experimentamos, ou iremos experimentar. Então olha como o Evangelho é claro, né, e objetivo. Vamos agora para a próxima. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Como é o coração de Jesus?
manso e vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, porque eu vos darei o descanso, porque o meu coração é manso e humilde. Gente, a mansidão está sendo uma virtude que está sendo extinta, porque hoje nós somos bravos demais. Hoje qualquer coisinha que toca a nossa ferida, nós já cuspimos fogo, a gente já briga, já xinga, já exalta a voz, já aponta o dedo, como se isso fosse o caminho para resolver o problema. A braveza, a grosseria. E Jesus hoje nos propõe um caminho inverso. Diante dos desafios que você enfrenta nas suas relações interpessoais, a mansidão será a grande virtude que vai te ajudar a resolver o seu problema. E eu gosto muito de orientar os casais quando estão vivendo igual cachorro e gato. Vocês já viram cachorro e gato? Como é que eles vivem? Brigando, unhando, latindo, mordendo, não é assim? E tem muitos casais que vivem igual cachorro e gato. O primeiro caminho que eu indico para os casais que estão nessa situação é esta bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque a mansidão é consequência de um coração que se permitiu ser semelhante ao coração de Jesus, que é manso e humilde. E a partir do momento que você faz essa experiência, o coração de Jesus vai se tornando o seu, e o seu vai se tornando o coração de Jesus. E aí nós vamos agindo como nos diz aquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, olhar como Jesus olhou, não é? Nós vamos nos tornando um outro Cristo, diante daquelas pessoas que muitas vezes vêm para quê? Para cutucar a nossa ferida. Então, não queira mais ser uma pessoa braba demais não, gente. Preze por esta virtude, a virtude da mansidão, que nos dará um grande prêmio. Qual é a consequência do bem-aventurado na mansidão? Possuirão a terra. Que terra é essa, gente? A terra prometida, a terra que vai jorrar leite e mel, que não já é mais uma terra geográfica, mas é o reino dos céus. Por isso que a primeira bem-aventurança nos disse do reino dos céus. Esta é a terra que está prometida para você. Mas de repente você fica tão apegado à sua terrinha, que não tem a possibilidade de alcançar e de buscar o reino dos céus, a terra prometida. Próxima bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que contrapõe a justiça? A corrupção. Será que no nosso país tem corrupção? Ixi, Maria. Olha como foi o cenário da eleição que terminou recentemente. Como é que está a estrutura política do país? Um caos. Por quê? Porque a corrupção prejudica não só ao corrupto, que depois vai para a cadeia, e os que não foram terão também o seu juízo diante de Deus e deverão pagar pelos seus erros, mas isso também prejudica as pessoas que estão à nossa volta. Por isso o país está nesse caos, porque faltam pessoas bem-aventuradas que têm fome e sede de justiça, para ajudar principalmente os mais pobres. E quando nós tocamos nesse assunto de corrupção, o assunto perpassa todos os ambientes. A turminha que está no boteco comenta, o pessoal que está na feira comenta,
No dia do almoço de domingo, lá na nossa família, o povo fala. Então é um assunto que perpassa todos os ambientes. Mas aqui eu gostaria de fazer um confronto com vocês. Quando nós olhamos para a ausência da justiça, para a questão da corrupção, nós somos ótimos no discurso para apontar o dedo para Brasília, para falar dos políticos, para falar disso e daquilo. Mas nós não somos capazes de olhar para a realidade da nossa vida, aonde existe também a corrupção. No trambique que eu faço com o meu vale de refeição do trabalho, no trambique que eu faço com o vale de transporte que eu recebo, no trambique que eu faço de coisas erradas para ter algum benefício ao meu favor. E muitas vezes sei de realidades erradas, mas fico caladinho na minha, porque não quero que aquilo me prejudique, ou eu não quero me comprometer com aquela causa. Então eu sou conivente a este sistema global também de corrupção. E hoje nós também pedimos ao Senhor: dai-nos, Senhor, fome e sede de justiça, porque há muita corrupção pequena no nosso meio, e que nos prejudica, e que prejudica a vida do outro também. Então a bem-aventurança não é somente para o outro, mas a bem-aventurança é para cada um de nós, que precisamos ter sede e fome de justiça. Próxima bem-aventurança, vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim, fusão de duas outras palavras, miserere, que significa miséria, e cordis, que significa coração. Então o que é misericórdia? É pegar a miséria e colocar onde? No coração. Quem fez isso na história da humanidade? Jesus. Ele pegou a minha e a sua miséria, simbolizadas aqui pela fraqueza, pelo pecado, pela debilidade, e essas nossas fraquezas, as nossas misérias, Jesus colocou onde? Dentro do seu coração. E como que é o coração de Jesus? Manso e humilde. Para dizer que as nossas misérias não podem ser mais fortes da nossa vida a partir do momento que Jesus entra nela. Porque Ele faz essa transformação. Ele é o misericordioso, Ele é o manso, Ele é o pobre em espírito, para que nós sejamos como Ele. Eu também já disse isso, mas volto a repetir. O nosso contexto atual é de uma total indiferença. Hoje a dor do outro, o sofrimento alheio já não me comove mais. Vou citar um outro exemplo. Tem um acidente de moto ali. O motoqueiro está lá estribuchando devido ao acidente. Aí junta aquela multidão como urubu na carniça, todo mundo tirando foto, querendo saber quem estava errado, e o motoqueiro lá, coitado, morrendo, e ninguém toma a decisão de buscar uma ajuda para o coitado. Porque o meu interesse é fazer vídeo, é fazer foto, para depois mandar no WhatsApp, para depois mandar nas minhas redes sociais e ver quantos likes eu vou ter, padre. Minha rede está bombando. A indiferença que nos impede de ser misericordioso com a dor do outro, com a miséria do outro, com o sofrimento do outro. A partir do momento que a pessoa expõe a sua miséria, é o momento que ela mais precisa de você. E qual é a nossa atitude? Viramos as costas. Não queremos ajudar. E isso acontece dentro de casa. Então você que é esposa, na hora que seu marido pisa na bola com você, é o momento que ele mais precisa de você. Mas é o momento que você entra de greve. Aí não fala, não conversa,
não é? Eu falo também, tem a greve da bunda, que dorme a noite inteira virada com a bunda para lá, não é? O momento que o seu filho vacila no erro, é o momento que ele mais precisa de você como pai e mãe. E tem muitos que falam assim, vai embora de casa, você não presta, não foi isso que eu te ensinei. E mete o pé na bunda e manda para fora de casa. Falta o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque se você for misericordioso, a misericórdia também vai te alcançar, porque você também vai ter as suas falhas, os seus vacilos, e você vai encontrar alguém que vai ser solidário à sua dor. Você vai encontrar alguém que vai ser misericordioso com você também. Então, esta bem-aventurança também é muito atual para nós. Próxima. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu gosto dessa situação das crianças. Um dia eu fui na casa de uma família, tinha uma netinha lá, uma criancinha de 5, 6 anos. E a avó teve o desprazer de chegar e falar assim, padre, vem cá para o senhor ver a minha netinha, que gracinha como ela dança. Aí estava a menina, de 5, 6 anos, com um shortinho desse tamanhozinho, que mal tampava o que tinha que tampar embaixo, e um bustier desse tamanhozinho, que mal tampava o que tinha que tampar em cima. E aí punha aquelas músicas, que só Jesus com a letra, eu acho que nem Jesus, ele tampa o ouvido. E a menina dançava, agachava, levantava, e todo mundo rindo, batendo palma, que gracinha, a mãe filmando. E aí a avó virou para mim e falou, mas que gracinha, né, padre? Eu olhei para ela e falei, senhora, uma véia devia ter vergonha na cara. E a véia esbugaiou o oi para o meu lado, e levou o maior susto. Credo, padre, eu falei, porque se a senhora, que é a pessoa de mais idade, que deveria ter mais juízo, está apoiando uma cena como essa, imagina a mãe, que estava lá filmando, para mandar nas redes sociais, olha que gracinha minha filha, gente. Eu falei, olha, daqui 10 anos, essa menina vai ter 15, 16, aí ela vai estar lá no cabaré, prostituindo, e a senhora aqui criando 3 filhos dela, e chorando, mas onde que foi, o que eu fiz, olha que Deus não olha para mim. Deus não tem culpa não, a culpa é sua, porque a criança nasce com a pureza no coração, mas vocês que deveriam ser puros de coração, para ajudar a criança a permanecer na pureza, estão fazendo o contrário. A perversão do coração de vocês, está formando essa criança, uma criança perversa. Minha gente, desligaram o som, levaram a menina para dentro, puseram um vestido nela, e eu falei, eu preciso ir embora, porque eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar aqui. A pureza do coração. Hoje nós somos um povo que suspeita e duvida de tudo, porque não temos pureza no coração. Pode ser que você está ouvindo esse evangelho, você está ouvindo a pregação do padre, e você está pensando, mas será que é isso mesmo? Mas será que isso pode acontecer? Por quê? A maldade que entra no nosso coração gera a desconfiança, e a desconfiança me leva a uma não adesão, porque se você desconfia de uma pessoa, você vai acreditar no que ela está falando? Não vai, porque a sua desconfiança gera isso. Por quê? Porque você não acredita. E na dimensão da fé não é diferente. Os desconfiados da palavra, os que não acreditam em Jesus, é porque não estão vivendo essa bem-aventurança da pureza de coração. Então, minha gente, peçamos ao Senhor o quê? A pureza do coração, como o coração de Jesus. Próxima. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje nós vivemos num mundo de paz ou de violência? Violência. Para vir para a missa tem que pôr 3 cadeados na porta, não é?
trancar o portão, passar arame farpado em cima do muro, pôr câmera, pôr alarme, e ainda chega lá, teve a visita do ladrão, infelizmente. O mundo que não se abre ao poder do Evangelho e da palavra de Jesus se torna um mundo violento. Por isso, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que promovem a paz. E nós achamos que violência, minha gente, é só na bandidagem, que tem revólver, que tem pistola, que tem tiro, que tem droga. Mas dentro das nossas casas há muitas violências. O marido que grita, que bate na esposa, violência. Agressão física diante dos conflitos, porque não resolvem pela mansidão do coração, mas querem resolver pelo grito, gera violência. Os jovens que vão para o mundo das drogas e da bebida alcoólica, que chega, bate na mãe, bate no pai, rouba a casa dos familiares para ir comprar droga, violência. Olha como o Evangelho é atual e está falando para nós. Jesus está contando a nossa história hoje, gente, desse Evangelho. Então, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, e nós precisamos ser bem-aventurados começando lá das nossas realidades. Dentro da nossa casa, na família, no trabalho, na comunidade, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Próxima. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são perseguidos por causa da justiça. Entenda que a partir do momento que você começar a viver isso que Jesus está te falando, você será perseguido. Hoje eu estou dando muito exemplo, mas eu acho que pode ajudar. Vou dar outro. Quando você se torna um bem-aventurado, de acordo com os critérios do Evangelho, a perseguição não parte de fora, mas a perseguição parte de dentro. Pode ser que hoje, horário de verão, o seu despertador tocou, e a pessoa que convive com você disse assim: mas por que você está levantando tão cedo? Está escuro ainda, está fazendo frio. Aí você diz assim: não, eu vou levantar para ir à missa. Aí ela te disse: e a missa para quê? Você já foi domingo passado, tá bom. Vai dormir, pega a sua cobertinha. Perseguição. Tudo aquilo que quer nos impedir de fazermos a vontade de Deus. E aqui nós poderíamos, esse que eu citei é bem pequeno, bem bobo, mas nós poderíamos citar vários outros diante das perseguições. Pode ser também que não vai haver perseguições de pessoas, mas vai haver uma perseguição interna, da cisânia de Satanás, que vai cair no seu coração, e que vai vir aqueles pensamentos que vai dizer assim: que isso, você ajudar na igreja, rezar, ir à missa para quê? Fica quieto, vamos ali, ó, tem outras coisas. Então pode ser que as perseguições não sejam somente externas, mas pode ser que essas perseguições também sejam internas. O mais importante de tudo, não se permitir ser dominado pela perseguição. Porque a partir do momento que eu tomo posse desse Evangelho, e aí a última bem-aventurança diz respeito a esta penúltima, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Agora, se você for fiel, aderir, acreditar e viver o que Jesus está te orientando, olha o que vai acontecer com você. Vamos ler bem forte este último versículo, o versículo 12. Pega aí no seu folheto. Olha o que está escrito aí. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos e exultai.
Jesus começou o evangelho dizendo: bem-aventurados, felizes. Quando você está feliz, qual é a reação que vem no seu coração? A alegria, não é assim? Quando você está muito feliz, chega as pessoas e você diz: mas hoje eu estou alegre demais da conta. A consequência da bem-aventurança, da felicidade é qual? A alegria, a exultação. Mas nós somos um povo apegado, materialista, e achamos que a nossa alegria está nas coisas deste mundo. E é por isso que tem tanta gente infeliz como hoje, porque não sabe a verdadeira felicidade e nunca experimentaram o que? A verdadeira alegria. E a recompensa, minha gente, Jesus não promete de maneira fácil, porque você está pobre e vai virar rico, porque você anda de bicicletinha sem freio e vai andar de carro importado, como muita igreja faz propaganda. A promessa de Jesus é muito, mas é muito maior do que isso. É uma alegria plena, é uma exultação completa. E isso tudo nós teremos onde? Na presença do Senhor, o vendo face a face. Aí você diz assim: não, padre, mas é dura demais as bem-aventuranças para eu ficar essa vida toda assim, nessa lamúria, nessa peleja, e ter só alegria, júbilo e exultação lá no céu. Isso não é verdade, porque a partir do momento que você crê e você vive, a eternidade de Deus se alcança. Os momentos, as relações na sua vida se tornam eternas, elas são eternizadas. Então, um casal que vive as bem-aventuranças no seu casamento, torna o seu casamento eterno. E vão viver a alegria, o júbilo, a exaltação já aqui e agora. E quando chegarem lá no céu, vão ter tudo isso de maneira completa, sem mancha, sem defeito, sem debilidade nenhuma, porque lá nós o veremos como Deus é. Olha que riqueza, de dizer que aqui, crendo e vivendo essa palavra, nós já eternizamos as relações, e já nos tornamos também eternos. Mas hoje nós somos o povo da cultura do copo descartável. O que é que você faz com o copo descartável depois que você usa? Como diz a música da Sandra de Sá, joga fora no lixo. E na vida também é assim. Eu sou amigo do fulano enquanto ele pode me oferecer alguma coisa. Na hora que eu me decepcionei, a gente brigou, joga fora no lixo. Meu casamento é assim: enquanto eu estou bem com meu esposo, com a minha esposa, aconteceu um problema, jogo fora no lixo e vou arrumar outra ou outro. Então peçamos a graça de eternizar o que é real, o que é presente. E nós só podemos fazer isso a partir do momento que eu me torno um bem-aventurado. Então vamos encerrar essa pregação pedindo esta graça a Jesus. Feche agora os seus olhos e faça um exame de consciência de como anda a sua vida, de como anda os seus relacionamentos, de como está a sua família, de como está o seu casamento, se você for casado, de como está a sua relação com seus filhos, se você é pai, se você é mãe, como está a relação com seus pais, se você é filho, filha. Peça essa graça a Jesus hoje de ser um bem-aventurado, porque Ele te criou para ser feliz, Ele te criou para uma vida de alegria, de exultação, de júbilo, e isso é ser santo, alcançar a estatura máxima do nosso chamado, da nossa existência. Quais dessas bem-aventuranças você hoje tem dificuldade de viver? Peça a Jesus agora. Se é a pobreza em espírito, se é a consolação diante da sua aflição, se é a mansidão do coração,
se é a fome e a sede de justiça, se é a misericórdia, se é a pureza do coração, se é a paz. Para que nesta manhã, impelido por esta palavra, você tenha a graça de receber a alegria que Deus quer te oferecer, que é capaz de saciar o seu coração, as suas buscas e os anseios mais profundos da sua existência. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo,